Atividade 1B. Assista ao vídeo Experimentos de Química, Queima de Alimentos, disponível nesse endereço. Siga as orientações de seu professor e registre as informações requeridas na tabela 1.1. Depois, socialize suas respostas. Bem, esse vídeo ele já foi disponibilizado para os alunos, para que eles possam assistir. Então, eu apenas peguei os dados que o vídeo forneceu. Então, vocês tinham que assistir o vídeo e extrair as informações dele. A primeira informação, pessoal, essa atividade ela busca analisar a queima dos alimentos e a quantidade de energia que cada alimento libera. Então, foi pego 100 gramas de pão e 100 gramas de amendoim. A temperatura inicial da água estava 26 graus Celsius. A temperatura final foi de 34 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura de 8 graus Celsius e o valor calórico, né, dessa queima de 100 gramas de pão foi de 392,7 quilocalorias a cada 100 gramas. Essa informação foi extraída do vídeo, assim como o amendoim. O amendoim, ao entrar em combustão, ele conseguiu, com os mesmos 100 gramas, né, a mesma quantidade, a temperatura da água saiu de 26, atingiu a 90 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura de 64 graus Celsius e o valor calórico aí obtido foi 606,7 quilocalorias por 100 gramas. O que na realidade ela até explica no vídeo, esse valor calórico obtido foi a partir da variação de temperatura sofrida para a água. Você utilizou a fórmula quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura e pegou 100 gramas de água, tá? Aí questões, então a gente preenche aí a tabela bonitinho a partir do dado do vídeo. Então vocês têm que assistir o vídeo para conseguir essa informação. Questões de análise experimental. Questões de análise. Os alimentos estudados fornecem a mesma quantidade de energia? Resposta: não. Em que alimento ocorreu maior variação na temperatura? Resposta: amendoim. Pergunta letra C. Conforme tabela nutricional apresentada no vídeo, é possível relacionar a variação da temperatura com a quantidade de proteínas, carboidratos, gorduras totais e calorias? Justifique. Sim, o vídeo ele passa essa informação. E, após a realização do experimento, foi possível concluir que 1 grama de proteína carboidrato fornece 4 quilocalorias e 1 grama de gorduras totais fornece cerca de 9 quilocalorias. Como o amendoim tem muito mais gorduras totais do que o pão, ele fornece maior quantidade de energia. Atividade 1C. João teve problemas de falha em seu veículo automotor. Ao procurar o mecânico, foi detectado um defeito em algumas peças, sendo alertado quanto à qualidade do combustível. Considerando que o problema do veículo pode ter sido gerado pelo abastecimento de combustível adulterado, João resolveu retornar ao posto em que abastecia regularmente para fazer averiguações. Ajude João a verificar se a hipótese do mecânico é coerente, realizando um experimento teor de álcool na gasolina. Conforme orientações do seu professor, após os testes realizados, foi verificado que em 100 ml da mistura gasolina, álcool mais água, havia 63 ml de álcool mais água e 37 ml de gasolina. Qual será a porcentagem de álcool existente nessa amostra? Nesse caso, nessa amostra, de 27%. Porque como que você faz esse experimento? Você pega 50 ml de
água, 50 ml de gasolina. Vocês adicionam numa proveta, mistura, a gasolina vai se separar da água por conta da... a gasolina é uma molécula apolar e a água é polar. Então, ocorre essa separação por conta dessa questão da polaridade. E o etanol, ele tem uma parte polar e uma parte apolar, só que a parte polar é mais intensa e ele fica misturado com a água. Então, se a água era 50 ml de água e depois, após a mistura, aumentou para 63, esse 13 ml a mais corresponde ao etanol que se adicionou à água. E com isso, fazendo 13 dividido por 50, a gente consegue aí estimar o percentual de etanol na gasolina. O mecânico estava certo quanto à sua hipótese? O combustível testado foi adulterado? Neste caso, aqui não. Justifique sua resposta tendo como base os dados da portaria, né, do Ministério do Mapa Pecuária e Agricultura, número 75, de 5 de março de 2015, que fixa o percentual obrigatório de adição de etanol anidro combustível à gasolina nos seguintes percentuais: 27% na gasolina comum e 25% na gasolina premium. Também, na aula passada, disponibilizei um vídeo onde mostra a questão do teor de etanol na gasolina. Aí depois nós temos um vídeo, né? Assista ao vídeo, atividade 1D, experimentos de poder calorífico dos combustíveis. Discute com seus colegas, comparando a energia liberada na combustão de etanol e querosene e depois registra suas observações. Então você assiste o vídeo e faz o registro no seu caderno. Então no etanol foi pego lá 105,25 gramas de massa inicial, pegou também 100 gramas de água, aí colocou em combustão a água, o etanol, variou a temperatura inicial 22 graus Celsius, na temperatura final 90 graus Celsius, tem uma variação de 68 graus Celsius, e após essa queima, né, após a água atingir a temperatura de 90 graus Celsius, mediu-se novamente a massa de etanol, obtendo um valor de 102,81 gramas. O combustível consumido, a gente faz a diferença da massa final, a gente faz a diferença, que é a massa inicial menos a massa final. 105,21 menos 102,81 vai dar aproximadamente 2,40. Utilizando agora como combustível querosene para aquecer a água, para analisar a quantidade de energia absorvida devido à chama, né, do querosene. A temperatura inicial era 21 até atingir a temperatura final de 90, tendo uma variação de temperatura de 69. A massa inicial 107,71 gramas e a final 106,15. Fazendo a diferença, vamos obter 1,44 gramas. E aí, era para a gente discutir, comparar a energia liberada na combustão do etanol e da querosene. Mas vamos falar sobre o combustível etanol. O etanol, também chamado álcool etílico, e na linguagem corrente simplesmente álcool, é uma substância orgânica obtida da fermentação de açúcares, hidratação do etileno ou redução de acetaldeído, encontrado em bebidas como cerveja, vinho e aguardente, bem como na indústria de perfumaria. A fórmula do etanol é o C2H5OH. Então, tem um grupo hidroxila OH. Observe que o etanol tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A sua densidade é 789 kg por metro cúbico. Só fazendo uma referência, a água tem densidade de 1000 kg por metro cúbico. O ponto de ebulição do etanol é de 78,15
37 graus Celsius. A massa molar, 46,07 gramas por mol. E o nome, segundo a IUPAC, a União Internacional de Pesquisas Químicas e Aplicada, etanol. Ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, é menos 114,1 graus Celsius. É classificado do grupo funcional álcool. Querosene. O querosene, também designado como petróleo iluminante ou óleo de parafina, é um líquido resultante da destilação fracionada do petróleo, com temperatura de ebulição entre 150 e 290 graus Celsius, fração entre a gasolina e o óleo diesel. É uma combinação complexa de hidrocarbonetos, alinfáticos, naftênicos e aromáticos, com um número de carbonos, na sua maioria, dentro do intervalo de 9 e 16. Produzida por destilação do petróleo bruto, com faixa de destilação compreendida entre 150 e 239 graus Celsius. O produto possui diversas características específicas, como uma ampla curva de destilação, conferindo a este um excelente poder de solvência e uma taxa de evaporação lenta, além de um ponto de inflamação que oferece relativa segurança ao manuseamento. É insolúvel em água. Então, nós temos essa tabela fornecida pelo vídeo também. O poder calorífico do etanol é de 7.090 quilocalorias por quilograma. O querosene, 10.800 quilocalorias por quilograma. A gasolina com 20% de álcool, 9.700 quilocalorias por quilograma. Óleo diesel, 10.730 quilocalorias por quilograma. E carvão metalúrgico nacional, 6.800 quilocalorias por quilograma. Quantidade de energia absorvida pela água. Como que nós vamos fazer esse cálculo? A quantidade de energia representada pela letra Q, a massa de água representada pela letra M, o calor específico da água representado pela letra C e a variação de temperatura representado por ΔT. A fórmula matemática para calcularmos a quantidade de energia absorvida pela água é o produto da massa pelo calor específico pela variação de temperatura. Como eu tenho 100 gramas de água, que equivale a 100 ml, pois a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, para eu aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água, eu vou precisar de 1 caloria. Álcool e etanol. Para calcular a quantidade de energia que a água absorveu a partir do uso do etanol, a gente multiplica 100 por 1 por 68, que vai dar 6.800 calorias. Para a gente analisar quanto grama está fornecendo de energia para a água, a gente pega 6.800 calorias dividido por 2,4 gramas é igual a x dividido por 1. Esse 2,4 gramas foi a quantidade de etanol consumida para liberar 6.800 calorias. Fazendo essa regra de 3, fazendo 6.800 dividido por 2,4 vai dar 2.830 calorias por grama. Já o querosene, eu vou pegar os 6.900 calorias, dividir por 1,6 gramas, que vai dar 4.310 calorias por grama. Tá? Então, para cada 1 grama de querosene, vai ter a liberação de 4.310 calorias. Atividade 1E. Ana quer abastecer seu carro flex e está com dúvida quanto à escolha do melhor combustível. Mediante análise dos dados, ajude-a a escolher. Tabela 1.2. Rendimento comparado de alguns combustíveis. Esse dado é fornecido pelo material. Nós temos aí o gás liquefeito de petróleo, que tem um poder calorífico de 49.030 kJ por quilocaloria e de vários outros materiais. Olha lá o gás canalizado, a lenha, o gás butano que está presente no nosso botijão de gás, até para ajudar depois a responder as outras perguntas. Aí pergunta, de acordo com a tabela 1.2, compare o poder calorífico do álcool combustível e da gasolina
com 20% de álcool, transformando quilocaloria por quilograma em quilocaloria por litro. Dados: densidade do álcool combustível é 0,79 kg por litro. Densidade da gasolina com 20% de álcool é 0,74 quilocaloria por litro. Então, você vai ter que transformar quilograma por litro. A densidade do álcool, 0,79 quilocaloria por litro. Então, 1 quilograma é igual a 1 dividido por 0,79 litros. Para transformar 6.507, né, que é o poder calorífico que está em quilocaloria por quilograma, eu vou multiplicar 6.507 por 0,79, que vai resultar em 5.140,53 quilocaloria por litro. No caso da gasolina, 20% de etanol, eu vou ter que multiplicar os 11.220 por 0,74. Então, 11.220 multiplicado por 0,74 resultará em 8.302,8 quilocaloria por litro. Ou seja, a cada litro de álcool é liberado 5.140,53 quilocalorias de energia. Já para cada litro de gasolina é liberado 8.302,8 quilocaloria de energia. Pesquise nos postos de combustível o custo por litro da gasolina e do etanol. Relacione o custo de cada combustível com o seu poder calorífico. Então, tenho lá combustível, gasolina e etanol. Tenho 1 litro. O preço da gasolina hoje aqui na cidade de Lorena é de R$ 3,971 e do etanol R$ 2,725. O poder calorífico da gasolina, 8.303 quilocaloria, e do etanol, 5.140 quilocaloria. O poder calorífico dividido pelo preço, se eu pegar ali 8.303 dividir por 3,971, vai me dar 2.091 aproximadamente quilocaloria a cada R$1. Ou seja, a cada R$1 eu estou pagando por 2.091 quilocalorias no caso da gasolina. No caso do etanol, eu vou estar a cada R$1 me estará fornecendo 1.886 quilocalorias. C. Pesquise as vantagens e desvantagens sobre a produção e uso dos combustíveis, álcool e gasolina. Registre as respostas no seu caderno. Especialistas afirmam que existe uma diferença média em veículos comuns de 30% de gasto maior do etanol em relação ao que é consumido de gasolina. Mas como saber quando utilizar cada um? Para isso, existe a clássica conta dos 70%? Esse cálculo é feito da seguinte maneira: você deverá dividir o valor do litro do álcool pelo da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, o ideal é abastecer com etanol. Se maior, escolha pelo combustível fóssil. Exemplo: se o álcool custa R$ 2,59 e a gasolina R$ 3,99, o resultado da divisão do primeiro pelo segundo é 0,6, ou seja, menor que 0,7. Logo, neste caso, mais vantajoso é abastecer com álcool, pois está abaixo dos 70%. E aproveito para fornecer dicas para economizar. Essas informações foram extraídas do Motor. Agora que você já sabe o cálculo para escolher o combustível ideal, confira 2 dicas que vão te ajudar a ter mais economia, independente de ser etanol ou ar-condicionado. Ser etanol ou gasolina. Ar-condicionado, não só ele, mas qualquer outro aparelho elétrico do carro contribui para um gasto maior do combustível. Modo de dirigir. Pode parecer que não, mas a sua postura no trânsito está diretamente ligada ao consumo. Ser impaciente, aceleradas e freadas bruscas, entre outras coisas, aumenta o consumo. Álcool, vantagens e desvantagens. O etanol traz 3 grandes vantagens.
A primeira delas é o fato dele ser derivado da cana-de-açúcar, uma fonte renovável de energia e que polui menos o ambiente. A segunda é o fato de ser um dos melhores limpadores de motor. Por fim, a última vantagem do etanol é ter o custo por litro menor que outros combustíveis. Já como desvantagem, principalmente quando comparado com a gasolina, ele tem menor eficiência. Para gerar a mesma energia é necessário queimar mais combustível. Gasolina: vantagens e desvantagens. Já a gasolina tem como sua principal vantagem a eficiência. Além disso, ela é considerada um ótimo lubrificante para o motor. Entre os pontos negativos está a sua origem. Por ser derivada do petróleo, ela é responsável por gerar mais poluentes. O último ponto é o fato de seu preço médio ser maior que o etanol. Conforme seus estudos, argumente com Ana sobre a escolha do melhor combustível. Qual o melhor para o meio ambiente? A resposta para essa dúvida é fácil. Apesar de precisar queimar mais combustível para gerar a mesma força que a gasolina, o álcool é renovável e se mostra menos agressivo para o meio ambiente e menos poluente para a atmosfera. Em compensação, por ser derivado do petróleo, a gasolina é responsável por emitir uma série de gases poluentes. Além disso, com o passar do tempo, ainda contribui para um aumento de consumo por acumular resíduos nas válvulas. Logo, recomendo para a Anda o uso do etanol. Assista ao vídeo Currículo, Secretaria de Educação, Combustão Completa e Incompleta. Nós já tivemos oportunidade em outro vídeo sobre a definição de combustão completa e incompleta. Esse triângulo é o famoso triângulo do fogo. Nós, para termos a produção do fogo, a gente precisa do calor, né, o nosso combustível, o oxigênio, né, o comburente e da energia de ativação, representado pelo calor. Então, calor, combustível e oxigênio. Responda às questões. Depois socializa com seus colegas. O que a descoberta do fogo trouxe para a humanidade? De acordo com o vídeo, que é necessário para ocorrer a combustão? Registre nos espaços do triângulo. Isso nós já fizemos. De acordo com o vídeo, escreva as características da combustão completa e incompleta do gás butano. Também foi mostrado em vídeo anterior, quando falamos sobre combustão. Destaque os reagentes e produtos e escreva a equação química. Registre tudo em seu caderno. Essa questão C já foi explicada no nosso vídeo anterior. Então, pergunta da letra A, né, o que a descoberta do fogo trouxe para a humanidade? A descoberta e, consequentemente, o domínio do fogo pela humanidade nos proporcionou diversas vantagens que possibilitaram a nossa sobrevivência. Podemos citar algumas vantagens, como sendo uma melhor absorção de nutrientes oriundas de alimentos como carnes e verduras. Cozinhando ou assando alimentos, os nossos estômagos trabalhavam menos para digerir os mesmos. Outro ponto importante foi a defesa do grupo, já que as chamas produzidas pelo fogo tendiam a afastar a presença de animais que atacavam na calada da noite. Podemos citar também a possibilidade de derreter minérios e fazer armas e ferramentas. Assim, os humanos conseguiram criar picaretas, pás, machados e lanças. E o triângulo fogo: comburente, combustível e calor. Se acabar o combustível, acaba o fogo. Se acabar o comburente, também acaba o fogo. O triângulo do fogo é a representação dos três elementos necessários para que haja uma combustão. Esses elementos são o combustível, que fornece energia para a queima, o comburente, que é a substância que reage quimicamente com o combustível, e o calor, que é necessário para iniciar a reação entre combustível e comburente. Hoje em dia, usa-se também o tetraedro do fogo, onde, além do calor, combustível e comburente, também tem a reação em cadeia. Combustível é tudo que é suscetível de entrar em combustão: madeira, papel, pano, estopa, tinta, alguns metais e etc. Comburente é associado quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O oxigênio é o principal comburente. Energia de ativação ou ignição é o calor necessário para iniciar a reação. Após a ignição, a própria reação torna-se fonte de calor.
Existem dois tipos de combustão, a completa e a incompleta. Veja os produtos de cada uma. Combustão completa. Os produtos formados são dióxido de carbono e água. Então, para vocês não esquecerem, para ter a combustão completa, tem que formar como produto o dióxido de carbono e a água. Esse tipo de reação ocorre quando há um suprimento suficiente de oxigênio. No caso de combustão de hidrocarbonetos, ocorre a ruptura total da cadeia carbônica e a oxidação total dos átomos de carbono. Isso significa que o número de oxidação dos átomos de carbono aumenta atingindo o valor máximo. Veja os exemplos abaixo, em todos os casos são formados dióxido de carbono e água, e o número de oxidação do carbono passa de -4 para +4. Combustão completa do gás metano, CH4 mais 2O2, formando CO2 mais 2H2O mais calor. Combustão completa do gás butano, nós temos lá duas moléculas de gás butano mais 13 moléculas de oxigênio, formando 8 moléculas de dióxido de carbono, 10 moléculas de água mais calor. Combustão completa do isoctano, componente da gasolina, então um isoctano, que é constituído de 6 átomos de 8 átomos de carbono e 18 de hidrogênio, mais 25 dividido por 2 oxigênio, formando 8 dióxido de carbono mais 9 moléculas de água. A combustão incompleta, os produtos formados podem ser monóxido de carbono, água ou fuligem, que é essa fumaça preta aí, que é o nosso carbono no estado sólido. O suprimento de oxigênio é insuficiente para consumir todo o combustível. Quando se forma o monóxido de carbono, o número de oxidação do carbono passa de -4 para +2. E quando o produto é a fuligem, o número de oxidação do carbono passa de -4 para 0. Então, combustões incompletas do metano. Então, nós temos lá nos reagentes aqui o CH4 no estado gasoso, mais 3 meios de O2 no estado gasoso, formando o monóxido de carbono, 1 mol de monóxido de carbono, mais 2 moléculas de água no estado gasoso. Outra forma de representar essa combustão incompleta, o gás metano reagindo com o gás oxigênio, mais a ignição, formando aí a fuligem, o carbono em estado sólido, mais 2 mols de H2O. Aqui nós temos para o butano, CH4H10, 1 mol do gás butano, mais 9 mols do gás oxigênio, formando 8 mols de óxido de monóxido de carbono, mais 10 moléculas de água. 1 mol de butano, mais 5 mols de gás oxigênio, formando 8 átomos de carbono, né? É a fuligem, mais 10 mols de H2O. Isso aqui foi tirado do site Manual da Química. E depois assista o vídeo, ponto de fulgor, destaque as principais ideias do vídeo, socialize com seus colegas. Esse vídeo também foi postado na aula anterior. Mas o que é ponto de fulgor? Ponto de fulgor, ponto de inflamação, é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. O ponto de fulgor ou de inflamação não é suficiente para que a combustão seja mantida. Por mistura inflamável, para obtenção do ponto de fulgor, entenda-se a quantidade de gás ou vapor misturado com o ar atmosférico, suficiente para iniciar uma inflamação em contato com uma fonte de calor, isto é, a queima abrupta do gás ou vapor sem que haja combustão do combustível emitente. Outro detalhe verificado é que, ao retirar a fonte de calor, acaba a inflamação, a queima da mistura. Trata-se de um dado importante para a classificação dos produtos combustíveis, em especial no que se refere à segurança, aos riscos de transporte, armazenagem e manuseamento. O ponto de fulgor não deve ser confundido com a temperatura de autoignição, a qual não requer uma fonte de ignição ou um ponto de combustão. A temperatura na qual o vapor continua a queimar após ter sofrido ignição, nem o ponto de fulgor, nem o ponto de combustão são dependentes da temperatura da fonte de ignição, que é muito mais elevada. O ponto de fulgor
é frequentemente usado como uma característica descritiva de líquidos combustíveis e é também usado para ajudar as características, os perigos de inflamação de líquidos. O conceito de ponto de fulgor refere-se tanto a líquidos inflamáveis quanto a combustíveis. Existem vários padrões para se definir cada termo. Líquidos com um ponto de fulgor menor do que 60,5 graus Celsius ou 37,8 graus Celsius, dependendo do padrão sendo aplicado, são considerados inflamáveis, enquanto líquidos ou ponto de fulgor acima de certas temperaturas são consideradas combustíveis. Então, exemplo, através do ponto de fulgor distingue-se os líquidos combustíveis e inflamáveis de acordo com a norma regulamentadora. Líquido combustível, todo aquele que possui ponto de fulgor superior a 60 graus Celsius e inferior a 93 graus Celsius. O líquido combustível acima classifica-se como líquido combustível classe 3. Líquido inflamável, todo aquele que possui ponto de fulgor igual ou inferior a 60 graus Celsius, conforme NR16, que são normas regulamentadoras. Quando o líquido inflamável definido assim possui ponto de fulgor superior a 37,7 graus Celsius, inferior a 70 graus Celsius, ele é classificado como líquido combustível classe 3. Então, etanol, 70%, ponto de fulgor, 16,6 graus Celsius. Então, nesse caso, ele é um combustível, né? Quando o líquido definido assim possui ponto de fulgor inferior, né? Líquido inflamável, todo aquele que possui ponto de fulgor igual ou inferior a 60 graus Celsius. Então, nós temos ali o etanol, gasolina, o diesel, querosene de aviação, querosene de óleo parafina, óleo vegetal, canola a 327 graus Celsius e o biodiesel 130 graus Celsius. Já acima lá, o ponto foi acima de 130 graus Celsius, né? Atividade 1H. De acordo com seus estudos sobre o ponto de fulgor, analise a tabela 1.3 e responda as questões. Etanol, temperatura de ebulição, 78. Gasolina, de 40 a 200. Querosene, 175 a 320. Temperatura de fulgor do etanol, 13 graus Celsius. Gasolina, menos 43 graus Celsius. E querosene, 45 graus Celsius. Explique por que a gasolina e o querosene apresentam uma faixa de temperatura de ebulição, enquanto o etanol apresenta temperatura de ebulição determinada. A gasolina e o querosene são exemplos de misturas de hidrocarbonetos derivados do petróleo. Sendo misturas, não têm temperatura de ebulição definida. Já o álcool, sendo uma substância pura, tem a temperatura de ebulição bem definida. Qual é a temperatura mínima da gasolina para que ocorra combustão quando uma chama se aproxima dela, e do querosene? Ponto de fulgor é a temperatura mínima em que um combustível começa a desprender vapores que, se entrarem em contato com alguma fonte externa de calor, se incendeiam. O ponto de fulgor varia de combustível a combustível. Para a gasolina, ele é de menos 42 graus Celsius e para o querosene é de 37,8 graus Celsius. A partir desses dados, explica o fato de que os carros movidos a álcool mais antigos apresentam dificuldade para dar partida em dias frios. O problema acontece porque é mais difícil queimar o álcool num dia frio. É por isso que os carros a álcool e flex têm, além do tanque de combustível, um compartimento de gasolina. Quando está frio, mesmo que tenha álcool no tanque principal, o carro dá partida com a gasolina, até que o motor esquente um pouco. Os carros mais antigos não tinham tantos termômetros e outros sensores, assim era mais difícil dar a partida com o álcool. Atividade 1E. Combustível. Move e remove, reluz e conduz, energiza e acalora, aprimora e prontifica. Entre mentes necessita de comburente, sem combustão não há produção. Na utilização requer reflexão, da sequência pede clemência. Se há destruição, roga reparação. A matéria-prima demanda provisão.
Contabilização e manutenção. A perpetuação tem pressa, porque a vida vale a pena. Após a leitura do poema, relacione o que você aprendeu respondendo às questões. Quais tipos de energia estão implícitas no poema? Energia mecânica, energia térmica, energia luminosa. Existe conotação conceitual? Em quais versos? Conotação conceitual. Nós temos ali, pessoal, move e remove, reluz e conduz, energiza e acolora, aprimora e prontifica. Entremeio necessita de comburente, sem combustão não há produção. Há indicativos de impactos ambientais em quais palavras? A matéria-prima demanda provisão, contabilização e manutenção. A perpetuação tem pressa, se há destruição, roga reparação. Quais palavras sugerem preservação ambiental? Se há destruição, roga reparação. Indique no poema os versos que destacam a valorização da vida, porque a vida vale a pena. Aí está a correção. Bons estudos.